Ruth capítulo 2. Semana passada nós chegamos até o versículo 3 desse capítulo. Hoje nós vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar um pouco, vamos voltar para o versículo 1 e ler até o versículo 17. Ruth capítulo 2, dos versos 1 a 17. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Ler os versículos ímpares, a congregação lê os versos pares. Todos encontraram? Podemos ler? Diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Deixa de ir ao campo e apanharei. Vamos voltar. Versículo 1 de novo. Quem não achou ainda? Ruth capítulo 2, versos 1 a 17. Vou começar de novo, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que vou favorecer. Ela lhes disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: Quem é esta moça? Respondeu o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passas daqui, porém daqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos tiraram. Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa, Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de morrer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come no pão e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grandes pratos de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda se sobrejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Vamos ler todos? Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que esteja abençoando a lição, a aula dessa manhã. Vou convidar a nossa irmã Aldelane, que está nos visitando hoje, para que esteja intercedendo ao Senhor pela lição dessa manhã.
Amém. Bom, fazendo uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos até aqui, a gente está estudando o livro de Ruth e nós vimos que essa história aí, resumida em 4 capítulos, ela começa nos mostrando a história da família de Noemi e de Elimeleque, está lá no começo do capítulo 1. Eles eram uma família de Belém de Judá que, por causa de uma fome, resolveram sair da terra de Israel e foram para a terra de Moab. A primeira lição nós vimos que essa foi uma escolha errada. Não era essa a vontade de Deus, mas eles foram. Isso teve consequências. E depois que Deus restaurou a sorte do seu povo, trouxe de volta o alimento, fez cessar aquela fome que havia se abatido sobre Israel. O esposo de Noemi e seus 2 filhos já haviam morrido e ela volta com as suas 2 noras. Nós vimos que cada nora tomou um destino diferente. Orfa preferiu voltar para Moab, voltar, como a própria Noemi vai dizer, para os seus deuses, enquanto que Ruth acompanhou a Noemi nessa viagem de regresso para Israel. E nós vimos, na penúltima lição, que essa decisão de Ruth foi mais do que simplesmente uma decisão por Noemi, foi uma decisão pelo Deus de Noemi e pelo povo de Noemi. Na última lição, nós trabalhamos aí do capítulo 1, verso 18, do verso 19 até o capítulo 2, versículo 3. E nós enfocamos a perspectiva de Noemi nessa viagem de volta. Eu expliquei semana passada que, apesar de Noemi estar fazendo essa viagem de volta para Israel, ela ainda tinha os seus valores, os seus critérios ainda invertidos. Nós falamos bastante sobre isso. Tanto é que ela volta murmurando, ela volta se reclamando de Deus. Né? Quando ela chega em Belém, as mulheres percebem ali que Noemi havia voltado, só que ela pede que ela não fosse mais chamada de Noemi. Ela pediu que fosse chamada de quem mesmo? De Mara. Porque Mara significa pobre ou amarga, enquanto que Noemi, o seu nome, significa doce ou ditosa ou rica. Então ela pede que ela não fosse mais chamada de Noemi, mas chamada de Mara, para simbolizar aquilo que ela pelo menos entendia ser o seu estado, um estado de pobreza, um estado de amargura. Só que o começo do capítulo 3 mostra que essa perspectiva de Noemi era uma perspectiva errada, já que Deus estava cuidando da vida de Noemi, em que pese ela não percebesse isso. Por quê? Porque os versículos, principalmente versículo 1 e 3, nos mostram aí que Noemi havia esquecido ou não sabia de algumas coisas. Primeiro, ela tinha um parente em Israel, e ela ou não sabia ou havia esquecido disso. E aí o texto vai dizer que Ruth quis ir colher, quis ir se valer do direito que a lei lhe dava, a gente comentou semana passada. E aí o texto vai dizer no versículo 3 que, por casualidade, e eu lembro que eu expliquei que esse termo não se refere a Deus, mas a Ruth. Ou seja, Ruth não sabia que aquele era o desígnio de Deus, mas pela vontade de Deus ela foi colher exatamente aonde? Nos campos de Boaz. Então veja que a providência divina estava guiando para que a Ruth e Noemi fossem cuidadas pelo Senhor. Então nós falamos sobre a providência de Deus na semana passada. Bom, na lição de hoje, Noemi, vai ficar um pouco escondida. Ela vai desaparecer na lição de hoje da nossa história. E um outro personagem vai aparecer. O capítulo 2 vai nos apresentar aí um outro personagem nessa história, que é Boaz. Todo o capítulo 2 inteiro do livro de Ruth, representa apenas um dia. Apenas um dia dessa história está todo aí no capítulo 2. E nesse capítulo nós vamos encontrar esse homem aí, Boaz, que vai ser fundamental na história
já que lá na frente, lá nos capítulos 3 e 4, ele vai ser o resgatador de Ruth. Ele vai se usar do que a lei dizia, a gente vai comentar isso mais na frente, mas ele vai se usar do que a lei estipulava para poder se tornar o resgatador das propriedades de Elimeleque, que já havia morrido, e casar-se com Ruth. Então esse é um personagem fundamental que vai aparecer aqui no capítulo 2. Bom, a gente pode ver algumas características então aí sobre Boaz. Primeira, está aí nos versículos 1 e 3. O texto nos deixa claro que ele era parente de Elimeleque. Veja aí, versículo 1 de novo. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Versículo 3. Ela se foi, falando sobre Ruth, se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade, e entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então Boaz era um parente de Elimeleque. Isso vai ser um detalhe importante para a gente perceber lá na frente. Por isso que o autor repete 3 vezes que Boaz era da família de Elimeleque. Por quê? Porque lá na frente, Boaz vai ter o direito de se casar com Ruth, porque ele era da família de Noemi. Por isso que o autor nos coloca essa informação na nossa mente, de que Boaz era parente de Elimeleque. Ele não diz qual era o grau de parentesco, se era um parentesco próximo ou distante. Havia um parente mais próximo, que vai aparecer mais na frente, mas o fato é que Elimeleque era parente de... Ou melhor, desculpa, Boaz era parente de Elimeleque. Uma outra informação que o texto nos dá, aí versículo 1, é que Elimeleque era um homem rico. Diz aí que ele era senhor de quê? De muitos bens. Era um homem rico. E a gente percebe isso pelo próprio capítulo 2, e que nós vamos perceber que Elimeleque era dono de uma fazenda, onde muitos pobres iam a colher naquela fazenda. Ele era senhor de muitos bens. Essa expressão no hebraico ela é interessante, porque ela pode ser traduzida também como homem valente. Essa expressão aí no versículo 1, senhor de muitos bens, ela também pode ser traduzida como homem valente. Quem está acompanhando as lições, lembra que eu falei que a fome que se abateu sobre Israel no começo do capítulo 1, é possível que seja aquela fome que é narrada em Juízes capítulo 6, quando o povo de Israel estava sendo dominado pelos midianitas. Porque o texto vai dizer lá em Juízes 6 que os midianitas invadiam a terra de Israel e roubavam os alimentos. Então há uma possibilidade de que a história de Ruth, a história do livro de Ruth, comece no momento em que os midianitas dominavam sobre Israel. Qual foi o juiz que Deus chamou para libertar Israel dos midianitas? Quem lembra? Gideão. Né? Gideão lutou com quantos homens no final? 300 homens. Então, quando o texto diz aqui que Boaz era um homem valente, ou um senhor de muitos bens, que pode ser traduzido como um homem valente, destro na guerra, o texto pode estar nos indicando que Boaz pode ter sido um daqueles 300 homens de Gideão. Então existe essa possibilidade de que Boaz tenha lutado juntamente com Gideão e seus 300. E aí possivelmente ele recebeu esses bens como um prêmio, já que ele era um herói de guerra. Não, o texto não dá certeza disso, mas é uma possibilidade de que Boaz fosse um herói da revolta de Gideão. Então eu coloco aí a pergunta: Boaz era um dos 300 de Gideão? É possível. Uma outra coisa que o texto vai nos dizer ainda sobre Boaz é que ele era um homem piedoso. Onde é que nós percebemos isso? No versículo 4. A gente já analisou bem os versículos de 1 a 3. Ruth está cegando, está colhendo na fazenda de Boaz. E aí acontece de, enquanto ela está lá, Boaz chegar na fazenda. Aí veja aí, Boaz chegar no campo. Veja aí versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores. Vamos ler todos aí o complemento do verso 4. O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles. O Senhor te abençoe. Parece algo que não comunica muita coisa. O fato de que Boaz, quando chegou no seu campo, cumprimentou os seus empregados, dizendo: o Senhor seja convosco. E os empregados disseram a mesma coisa. Só que a gente tem que lembrar que o livro de Ruth, a história de Ruth, se passa no tempo dos
Juízes. Lembram disso da primeira lição? Olha aí, capítulo 1, verso 1, olha aí. No dia em que julgavam quem? Os juízes. A história de Ruth se passa no tempo dos juízes. E no tempo dos juízes, o próprio livro vai dizer que as pessoas não conheciam o Senhor. Alguém abre e lê aí, Juízes capítulo 2, verso 10. Juízes 2, 10. Quem achar pode ler. Foi também encomendada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, e não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Veja, o autor está começando o livro de Juízes e ele está explicando que a geração de Josué foi reunida aos seus pais, ou seja, eles morreram. E a geração seguinte, o texto vai dizer que não conhecia ao Senhor. Por isso que quando Boaz é apresentado lá, e o autor faz questão de dizer que ele disse, o Senhor seja convosco, e que seus empregados responderam da mesma forma, o autor coloca essa informação para a gente entender que, diferentemente da sua geração, Boaz conhecia o Senhor. A geração dos juízes ali que viveu naquele tempo não conhecia o Senhor, mas Boaz conhecia. Outra informação interessante, alguém abra aí em Juízes capítulo 7, versículo 3. A gente vai ter uma outra informação possível aí sobre quem era Boaz. Juízes 7, 3. Então vejam, como eu falei um pouco antes, possivelmente esses eventos aqui do começo do livro de Ruth estão alinhados com a revolta de Gideão. Você mantenha isso em mente. Quando Deus chamou Gideão para libertar o povo de Israel, uma grande multidão, como nós vemos aí, 32 mil homens, seguiram Gideão. Só que Deus disse que a Gideão, olha, se você ganhar a guerra com esse monte de gente, o que é que o povo vai fazer? Eles vão tributar a glória a eles mesmos. O povo vai ficar pensando que venceram a guerra pela sua própria força. Eu quero, Gideão, que você batalhe, que você lute com pouca gente, que é para o povo saber que a vitória foi dada por mim. Então Gideão vai colocar 2 testes sobre o seu exército para diminuir o número. Qual é o primeiro teste? Quem for tímido e medroso, volte. Aí o texto vai dizer que 22 mil voltaram. Isso é interessante, porque eles não tinham vergonha de admitir que eram tímidos e medrosos. Quem for tímido e medroso, eu, para casa. E depois Gideão vai fazer ainda mais um teste. Mas antes de eu passar para o segundo teste, o fato é, se Boaz, vejam se vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo, se Boaz foi um dos 300, então ele passou no primeiro teste. Ou seja, ele não era tímido e medroso. Perceberam onde eu quis chegar, né? O segundo teste foi aquele de como os soldados bebiam água, né? Aqueles que se curvassem na água e bebessem semelhantemente a um animal deveriam ser dispensados. E aqueles que trouxessem com a boca, trouxessem a água com a mão até a boca, seriam mantidos. E no final, então, ficaram 300 homens. Foi com esses 300 que Gideão venceu a batalha. Então, o fato é, se Boaz tivesse sido um herói de guerra com Gideão, a gente sabe que ele não era um homem nem tímido e nem medroso. E, além disso, o texto nos indica que ele conhecia o Senhor. Então, as informações que nós temos, as informações preliminares sobre Boaz aqui no texto são essas. Ele era parente de Elimeleque, era um homem rico, senhor de muitos bens. Possivelmente, ele adquiriu esses bens como despojo da guerra, juntamente com Gideão. E, por último lugar, ele era um homem de virtudes. Era alguém que conhecia ao Senhor, não era um homem tímido, nem medroso. Mas essa não é a principal. Outra informação, a gente não precisa ler esse texto, mas está lá em Levítico capítulo 19, versos 33 e 34. Esse artigo da lei dizia que os judeus deveriam tratar os estrangeiros com benevolência. Esse texto vai dizer que os estrangeiros deveriam ser tratados como natural da terra. Vocês não vão fazer diferença entre o natural da terra e o estrangeiro. E a lei vai explicar por quê. Porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Lembram que os hebreus foram estrangeiros no Egito?
Eles foram bem tratados ou maltratados lá? Foram maltratados, foram escravizados. Então, quando Deus colocou o povo na sua terra, Ele disse, vocês vão fazer diferente. Vocês vão tratar bem os estrangeiros, porque vocês foram maltratados no Egito. Boaz, ele cumpre isso, porque ele vai fazer exatamente isso aqui no capítulo 2 de Ruth. Ele vai tratar bem uma estrangeira, Ruth, que era moabita. Então, era um homem de virtudes. São essas três coisas que nós sabemos sobre ele. Mas, o mais importante que nós entendemos sobre Boaz nesse texto, não é isso, não são essas coisas. Olha, a coisa mais importante a se notar sobre Boaz no texto é que ele aparece na história de Ruth como qual é a palavra ali? Um tipo de Cristo. Nesse livro, não apenas nesse capítulo, mas em todo o livro de Ruth, Boaz ele vai aparecer, nós precisamos ler sobre ele, pensando nisso, ele vai aparecer como um tipo de Cristo. O que é um tipo? Tipo é uma figura que aparece na história, no caso, na Escritura, para antecipar alguns aspectos de uma figura maior que virá depois. O Antigo Testamento tem muitos tipos de Cristo, tem muitas figuras, muitos homens que aparecem no Antigo Testamento fazendo algumas coisas e apresentando algumas características que antecipam a realidade de Cristo quando ele vem no Novo Testamento. Deixa eu dar um exemplo. Moisés, por exemplo. Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Moisés exerceu as três funções que Cristo exerce por nós. Moisés foi quem deu a lei de Israel. Foi isso? Moisés intercedeu pelo povo. Lembra quando o povo fez o bezerro de ouro? Deus quis destruir o povo. Quem foi que intercedeu pelo povo? Moisés. Moisés era o líder do povo. Lembram que quando os filhos de Corá quiseram se revoltar contra Moisés, foi o que Deus fez? Abriu a terra e a terra engoliu aqueles que estavam revoltosos contra Moisés. Então vejam, Moisés era o legislador de Israel, era o intercessor de Israel, era o líder de Israel. Em outras palavras, Moisés era o profeta, o sacerdote e o, entre aspas, rei. Cristo é o rei em relação a nós. Profeta, sacerdote, rei. Pense em Josué, por exemplo. Josué liderou o povo na conquista da terra de Canaã. Ele colocou o povo de Deus na terra prometida. Cristo é descrito no Novo Testamento como sendo o nosso Josué. Aliás, Jesus é a tradução grega do nome hebraico Josué, porque a semelhança de Josué, ele nos libertou e ele nos colocará também nos novos céus, na nova terra. Então, eu estou tentando mostrar aqui, no Antigo Testamento nós temos algumas figuras, alguns homens que antecipam aspectos da pessoa e da obra de Cristo. Esses homens, essas pessoas são chamadas de tipos. Eles são tipos de Cristo. Eles antecipam algumas realidades de Cristo. E nesse livro, Boaz, ele vai ser um tipo de Cristo. Principalmente nesse texto aqui no capítulo 3, nós vamos encontrar Boaz fazendo algumas coisas que vão nos lembrar a obra de Cristo pela sua igreja. Veja o que eu coloco aí. Boaz demonstrará graça, amor e justiça para se tornar o resgatador de Ruth, virtudes semelhantes às de Cristo, nosso resgatador. Então, como eu falei, Boaz vai ser o resgatador de Ruth, lá no final do livro. E Cristo é também o nosso resgatador. Então, nós percebemos algumas características em comum entre esses personagens. Então, vejam aí, prestem bem atenção aí no slide para vocês entenderem. Então, nós temos o tipo e o arquetipo, ou arquétipo. Acho que a palavra certa, na verdade, é arquétipo. O tipo é aquele que vem antes. Ele antecipa algumas características. E o arquetipo é aquele para quem o tipo aponta. Então, aqui no texto, nós temos um primeiro tipo. Boaz. Para quem ele aponta? Digam aí com coragem. Para quem? Para Cristo, né? Boaz aponta para Cristo. Mas nós temos um outro tipo aqui no texto. Ruth. Para quem vocês acham que ela aponta? Lá na frente, Ruth vai se tornar o que de Boaz? Quem é a esposa de Cristo? Então, Ruth aqui aponta, funciona como um tipo da igreja. Então, a gente vai olhar para o texto levando isso em consideração, certo? Que
Boaz, as ações de Boaz aqui devem nos apontar também para a figura de Cristo e Ruth para a figura da igreja. Tá certo? Até aqui alguma dúvida? Alguém está com alguma dificuldade? Não? Bom, então, vamos seguir com o texto. Bom, vamos começar olhando para Ruth, então. Ruth, como eu disse, ela funciona como um tipo da igreja aqui, como antecipando algumas características da igreja. Vejam se a gente não consegue encontrar isso. Vejam aí o versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Eu expliquei esse versículo semana passada e eu disse que a lei, ela concedia o direito que aquele que fosse pobre, o órfão ou a viúva, Ruth era uma viúva, o esposo dela havia morrido, a lei concedia o direito de que os pobres pudessem colher aquilo que caía da plantação. Como eu expliquei semana passada, quando chegava o tempo da colheita, a lei dizia que aquilo que caísse no chão no processo de colheita não deveria ser recolhido. Deveria ser deixado lá para que o pobre, o órfão, a viúva, pudesse ter o seu sustento. É exatamente disso que Ruth está falando. Ela disse que vai sair para ver se consegue colher algo. Só que Ruth era moabita, era uma mulher estrangeira. Então ela tinha um certo temor de que, eventualmente, por causa da sua condição de estrangeira, e porque as moabitas, as mulheres moabitas, elas não eram benquistas pelos hebreus, ela temia que, por causa disso, talvez ninguém a favorecesse, talvez ninguém permitisse que ela colhesse. Por isso que ela diz aí: vou atrás daquele que me favorecer. Se alguém me favorecer, no original hebraico pode ser: se eu achar graça diante de alguém, então eu vou colher lá. E perceba que essa é uma situação muito parecida com a que nós vivíamos antes de Cristo. Alguém abre e lê aí, por favor, agora no livro de Atos, capítulo 17, verso 23. Atos, capítulo 17, versículo 23. Então, vejam, quero que vocês percebam uma semelhança aí. Ruth estava atrás de alguém que a favorecesse. A semelhança com o texto que o Luiz leu é a seguinte: Paulo está na cidade de Atenas e ele se impressiona com a idolatria da cidade. Ele vai dizer que eles tinham dezenas e dezenas de divindades. Mas uma chamou a atenção do apóstolo Paulo. Havia um altar que era oferecido ao Deus desconhecido. Então vejam que, assim como Ruth buscava alguém que lhe favorecesse, os atenienses, os gregos de Atenas, eles buscavam adorar ao Deus verdadeiro. Só que, como eles não conheciam esse Deus verdadeiro, eles chamaram ele ao Deus desconhecido. É por isso que Paulo vai dizer: é precisamente esse que eu vos anuncio. Então vejam que, assim como Ruth buscava alguém que a favorecesse, buscava encontrar um favor de um Senhor, assim também o homem idólatra, o homem que não conhece a Deus, ele busca o favor da divindade. Ele busca resolver o seu problema com Deus, um Deus que ele sabe que existe. Uma outra característica em comum aí entre Ruth e o homem perdido está no versículo 3, Ruth capítulo 2, verso 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Aí vai dizer: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O texto diz que Ruth chegou nos campos de Boaz por casualidade. O Islã está em Atos 17 ainda? Então alguém abra aí, por favor, e leia Atos 17, verso 27 agora. Paulo diz nesse texto aí que o homem sem Deus busca a Deus. Mas como é que ele faz isso? Qual é a palavra? Tateando. Qual é a imagem que Paulo tem aqui? É de alguém, é de um cego,
ou de alguém que está num local muito escuro e não consegue achar aquilo que ele está buscando. Pensa aí quando a gente entra num quarto bem escuro e a gente vai procurando o interruptor. Vai ligar a lâmpada. O que a gente vai fazendo? Vai tateando, vai tentando achar. É assim, velho? Essa é a imagem que Paulo nos traz para mostrar o homem sem Deus. Ele sabe que existe um Deus. Por isso que Paulo vai dizer que todos nós, todos os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, rejeitaram esse conhecimento. Então o homem sabe que há um Deus, ele sabe que ele está em dívida com esse Deus, que ele vive uma vida contrária à vontade desse Deus, e ele busca resolver esse problema com Deus. Mas como ele não conhece esse Deus por meio de Cristo, ele busca como quem tateia. Ele busca as cegas. É por isso que o homem constrói e faz para si falsos deuses. Quer seja na pedra, no pau, no sol, na lua, quer seja no dinheiro, quer seja no poder. Nós construímos, ou o homem constrói, falsos deuses, porque ele está tentando encontrar o Deus verdadeiro, mas como ele é cego espiritualmente, ele faz isso tateando. Ele não consegue encontrar. Então perceba aí a semelhança com Ruth. Assim como Ruth estava procurando um campo, casualmente, procurando um campo onde ela fosse favorecida às cegas, assim como Ruth não conhecia Boaz, assim também nós antes, quando não conhecíamos o Senhor, nós o procurávamos como que tateando, sem conseguir encontrá-lo. Uma terceira característica em comum aí entre Ruth e quando nós não conhecíamos o Senhor, está no versículo 10. Veja aí, Ruth capítulo 2, versículo 10. Ruth vai dizer algo sobre ela que nos chama a atenção. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Sendo eu estrangeira. Ruth era moabita. E ela pergunta a Boaz, aqui a gente vai ver o que é que Boaz faz por ela. E o Ruth pergunta: como é que você me favorece dessa forma, sendo que eu sou estrangeira? A Escritura também diz que nós éramos estrangeiros. Alguém abre e lê aí, por favor. Efésios capítulo 2, verso 12. Efésios 2, 12. Naquele tempo, estavam vocês separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vejam a semelhança do relato de Ruth com o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer que antes de nós conhecermos o Senhor, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Ou seja, nós éramos também estrangeiros. Não é isso que ele diz aí, 2,12? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, antes de conhecermos o Senhor, nós não fazíamos parte do seu povo. Assim como Ruth não fazia parte do povo de Israel, nós também, antes de conhecermos a Cristo, éramos estrangeiros, não fazíamos parte do povo de Deus. Paulo vai dizer ainda: estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, assim como Ruth, que antes de ir para Israel, era estranha à promessa do Senhor, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não era assim que Ruth vivia lá em Moabe? Longe de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Assim nós vivíamos também. Antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, éramos estrangeiros e vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. É interessante que a palavra aqui em Efésios 2,12 para sem Deus é ateus. Ou seja, Paulo está dizendo que nós éramos ateus. Não porque nós negávamos a existência de Deus, mas porque nós vivíamos sem Deus. Sem Deus no mundo. Então veja aí as semelhanças então entre Ruth e a nossa situação antes de conhecermos a Cristo. Essa era a situação de Ruth. Ela estava buscando alguém que a favorecesse, ela estava buscando por casualidade e era também estrangeira. Até que Boaz aparece na história. E como eu expliquei, Boaz vai aparecer aqui na história de Ruth como um tipo de Cristo. As ações que Boaz vai ter em relação a Ruth vão ser uma antecipação, vamos dizer assim, daquilo que Cristo também faria por nós. O que é que Boaz faz por Ruth aqui no texto? Bom, eu listei algumas coisas. Primeiro, vejam que Boaz busca a Ruth. Volte aí para Ruth capítulo 2. Vamos ver agora os versículos de 5 a 7. Vamos ler esses 3 versículos todos juntos.
Ruth, capítulo 2, versos de 5 a 7. Vamos ler todos juntos? Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Vejam, a história está seguindo o seu rumo. Ruth está lá colhendo, está fazendo o seu trabalho, o dono da fazenda chega. E aí o texto vai dizer que o dono do campo, Boaz, pergunta ao chefe dos segadores. Os segadores eram aqueles que faziam a colheita, eram aqueles que ceifavam a plantação. Boaz chega para o chefe deles ali, para o capataz deles, e pergunta: de quem é essa moça? Parece algo bem estranho, né? De quem é essa mulher? Quem é o dono dessa mulher? É estranho perguntar assim, mas provavelmente Boaz pergunta dessa forma porque ele devia acreditar que se tratava da empregada de algum dos seus empregados. Ele devia pensar que se tratava de alguma serva de um dos seus empregados. O que é que o chefe dos segadores diz? Essa aí é a moça que veio juntamente com Noemi. Semana passada, quem estava aqui lembra que nós conversamos aqui se a história de Ruth era conhecida ou não. Ou seja, se era um fato público que Ruth era uma moça estrangeira ou não. Aqui a gente percebe que era. Parece que as pessoas já sabiam que aquela era Ruth e que Ruth era uma mulher moabita que tinha vindo com Noemi. A gente vê aqui no início que era um fato público. Inclusive, eu fiquei na segunda-feira, eu estava pensando e esqueci de falar isso no domingo passado. A gente falou sobre várias coisas aqui. Provavelmente as roupas que Ruth usava, os seus adereços, possivelmente denunciavam a sua origem estrangeira. Mas tem uma outra coisa. Possivelmente o sotaque de Ruth denunciasse a sua origem estrangeira. Aqueles povos ali, os cananitas, os israelitas também, eram todos povos semitas. Quase todos eles ali vinham de Abraão ou de algum parente de Abraão. Mas havia diferenças linguísticas entre eles. E tem um exemplo disso no livro de Juízes. Houve uma revolta contra a tribo de Efraim. A tribo de Efraim não se juntou ao povo, a tribo de Judá. Numa das revoltas do livro de Juízes, a tribo de Efraim se recusou a lutar junto. Havia uma rivalidade entre Efraim e Judá, certo? A punição que as outras tribos aplicaram à tribo de Efraim foi matar muitos deles. E aí qual foi a estratégia que o povo de Israel usou para encontrar os efraimitas? Aquela tribo, eles tinham uma diferença no seu sotaque. Havia uma palavra que eles pronunciavam e por causa de um sotaque próprio daquela tribo, quando eles falavam aquela palavra, a sua origem era denunciada. Então quando vinha passando um homem, os homens de Judá perguntavam: diga tal palavra, fala tal palavra. Se a pessoa falasse normalmente como um judeu, eles iam saber que era na tribo de Judá. Se ele falasse com um certo sotaque, eles iam saber que era na tribo de Efraim, e aí aquele homem seria morto. O que é que eu quero mostrar com isso? É que mesmo se tratando de povos irmãos, havia diferenças linguísticas e idiomáticas entre eles. Então, possivelmente, quando Ruth chegou lá, o texto diz isso, que ela chegou no campo e pediu para colher, quando ela falou, possivelmente a sua origem moabita foi denunciada, já que ela devia ter algum tipo de sotaque ali, ou de alguma diferença de idioma em relação ao povo de Israel. Por mais que fossem línguas parecidas, e por isso eles conseguiam se comunicar. Certo? Então, só fecha parênteses. O fato é, o segador, o chefe dos segadores diz: essa aí é Ruth. Mas qual é o fato que eu estou querendo destacar aqui, que a gente precisa perceber? É que não foi Ruth que foi ao encontro de Boaz. Foi exatamente o contrário, não foi? Foi Boaz que, quando chegou no campo, percebeu a existência de uma figura nova ali, né? Ruth, e procura saber quem é. Não foi Ruth quem buscou Boaz. Foi Boaz quem notou Ruth e buscou contato com ela. Como a gente vai ver no versículo 8, não é Ruth que se dirige a Boaz. É Boaz que se dirige a Ruth. E o que é que isso tem em comum conosco? Porque a Escritura ensina que não fomos nós que buscamos o Senhor.
Nós estávamos perdidos. Quem foi que nos buscou? Foi o próprio Senhor. Assim como não foi Ruth que buscou a Boaz, também não fomos nós que buscamos o Senhor. E procuramos ser salvos por Ele. Foi, na verdade, Ele que, em sua misericórdia, nos buscou. Vejam aí os textos que comprovam isso. Duas pessoas. Alguém abra aí. 1 João, capítulo 4, verso 19. Somente esse texto. 1 João 4, 19. Nós amamos o Senhor, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. No texto aqui, o primeiro a amar é Boaz. Boaz ama primeiro, e a gente vai ver que durante o capítulo 2 ele demonstra fartamente esse amor. Nunca houve um homem mais romântico do que Boaz, aqui no capítulo 2 de Ruth, tudo que ele vai fazer. É Boaz quem ama Ruth primeiro, Ruth responde a esse amor demonstrado por Boaz. Assim aconteceu conosco. Outro texto ali que eu coloquei é Lucas capítulo 15, versos de 3 a 7, que é a parábola da ovelha perdida. Jesus vai contar a parábola e vai dizer: qual de vós, tendo 100 ovelhas, mas uma se perde, não deixa as 99 para buscar a que se perdeu? Veja que Cristo não diz assim: você que é uma ovelha perdida, volte para o aprisco. É assim que Jesus diz? Não. Você que está perdida, a ovelha está perdida, como é que ela vai voltar? Não é a ovelha que volta para o aprisco do seu Senhor. É o Senhor que busca a ovelha, que deixa 99 para buscar uma. Aliás, essa parábola está junto de outras, né? Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo. Todas essas três parábolas mostram não o valor de quem se arrepende, mas o valor de Deus que busca o pecador perdido. É o dono do gado que busca a ovelha perdida. É a dona da dracma perdida que busca até encontrar. E até mesmo no caso do filho pródigo, ele decide voltar ali, mas ele queria voltar como? Qual era a condição que ele queria ter? Empregado. Mas o seu pai já estava na porteira esperando e o recebe de novo como filho. Então vejam que às vezes a gente lê a palavra do filho pródigo e tenta exaltar a figura do filho pródigo. Só que o intento de Jesus é mostrar, na verdade, a benignidade do pai do filho pródigo, que recebe aquele que merecia ser tratado como apenas servo, o pai o recebe como filho de volta. Então vejam que é Deus quem nos buscou, ou foi Deus quem nos buscou, assim como foi Boaz quem buscou Ruth. Uma outra coisa que Boaz vai fazer em relação a Ruth: Boaz concede proteção e pertencimento. Volte aí para Ruth capítulo 2, agora versículos 8 até a primeira parte do versículo 9. Vamos ler juntos de novo. Ruth capítulo 2, versos 8 até o começo do verso 9. Até ali a palavra toquem. Vamos ler? Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem até aqui. Então, depois que Boaz fica sabendo quem era aquela pessoa, é Ruth, a moabita que veio com Noemi, agora Boaz vai falar com Ruth. E ele faz a proposta aqui que se resume em 2 pontos. Primeiro, Ruth teria a garantia de colher apenas naquela fazenda. É isso que ele diz no versículo 8. Não vá para outros campos. Fique somente aqui. E no versículo 9, Boaz dá uma garantia de proteção. Como eu expliquei semana passada, Ruth era moabita, estrangeira, e as mulheres moabitas não eram bem vistas pelos hebreus. Por isso, havia o risco de que Ruth eventualmente fosse até mesmo abusada por alguns homens nessa tarefa de ir colher os campos. Veja, essa cena toda aqui se passa no campo, longe da cidade, lugar inabitado, lugar ermo. Uma mulher moabita, vem muito de homem ali. Percebem o risco, né? Por isso que Boaz diz: olha, fique aqui,
não vá colher mais em outros campos, porque eu dei ordem aos meus empregados que não te toquem. Não façam nada com você. Pode ficar tranquila. Em outras palavras, Boaz concedeu pertencimento. Ruth agora pertenceria àquele campo. Ela tinha um lugar agora onde ela poderia entrar livremente para colher e proteção. E a Escritura nos mostra, meus irmãos, que é também exatamente, ou são também exatamente essas coisas que Cristo nos concede. Duas pessoas aí, alguém abre e lê Colossenses 1,13 e 1 João 5,18. Colossenses 1,13 e outra pessoa, 1 João 5,18. Ele nos libertou do império, falando sobre Cristo, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Veja como parece com Boaz. Assim como Boaz trouxe Ruth para o seu campo, a Escritura diz que Cristo nos trouxe para o seu reino. Nós antes estávamos no reino das trevas, mas agora nós temos um campo onde ficar. Um lugar onde estamos protegidos pelo Senhor. 1 João 5,18. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Vejam que como crentes a gente não precisa ter medo de diabo. Tem crente que tem medo de diabo. Mas não é necessário. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. Veja a semelhança aí com Boaz. Boaz disse a Ruth: eu falei para os meus empregados não te tocarem. Assim a Escritura diz que aqueles que estão em Cristo não são tocados, não são molestados por Satanás. Então Cristo também nos concede pertencimento e proteção. Uma outra coisa que Boaz vai conceder são privilégios. Eu acho essa a parte mais interessante do texto. Se você mudou de texto aí, volte para Ruth, capítulo 2. E é interessante como agora Boaz vai mostrar a sua benignidade, como ele é gracioso em relação a Ruth. Antes de entrarmos aqui, nesses versículos que a gente vai ler, deixa eu recapitular. A colheita funcionava da seguinte forma. Quando chegava o tempo de se colher, os homens, os segadores, eles iam na frente, ceifando, cortando os molhos, a plantação. Atrás iam as mulheres que trabalhavam na plantação, amarrando aquilo que era colhido e colocando um canto ao lado. Atrás das mulheres iam os pobres, os órfãos e as viúvas. O que eles faziam? Aquilo que caía no chão, não podia ser mais recolhido, pertencia a eles. Então, durante esse texto, pense nessa estrutura aí, certo? Os homens na frente, cegando, ceifando, as mulheres atrás, recolhendo, os pobres mais atrás, pegando o que sobra, porque era direito deles, certo? A gente vai ver que Ruth tinha o direito de ficar junto com os pobres, já que ela era viúva e era estrangeira. O direito dela era ficar lá atrás. Muito semelhante ao que o filho pródigo queria. Ele queria ser tratado assim. Mas nós vamos ver que assim como o pai do filho pródigo, Boaz coloca Ruth numa posição muito à frente do que seria o seu direito, mostrando assim a sua bondade, certo? Então, começando aí pelo verso 9, parte B. Vejam o que Boaz diz a Ruth. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. O primeiro privilégio que Boaz concede a Ruth, o direito de ter acesso à água. A lei não dava direito ao pobre de ter acesso à água. O dono da fazenda não tinha obrigação de dar água para os pobres. Ele tinha obrigação de não recolher o que caía no chão. Essa era a obrigação dele. Da água não era a obrigação dele, ele fazia se quisesse. Mas veja o que é exatamente isso que Boaz faz. Você vai ter acesso à água dos empregados. Os empregados tinham direito ao acesso à água, os pobres não. Boaz concede o direito de acesso à água. Próximo versículo 14. Veja a segunda parte do verso 14. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou.
esse versículo aqui está descrevendo a hora do almoço. Certo? Ela chegou lá. No verso 7, se você conseguir aí, você vai ver que Ruth chegou no campo de manhãzinha e ficou colhendo. Descansou apenas um pouquinho de tempo na choça, que era uma pequena casa construída no campo para conceder sombra para um rápido descanso do trabalho. Então ela chegou no começo da manhã e estava trabalhando. Na hora do almoço, Boaz chama, a gente vai comentar isso mais na frente, Boaz chama Ruth para comer juntamente com ele e com seus empregados. E depois, o texto diz aí, versículo que nós lemos, que Boaz deu para Ruth daquela comida que eles haviam comido. Então vejam o que eu expliquei agora há pouco. O que é que a lei dizia? A lei dizia que o pobre tinha direito àquilo que caía no chão. O pobre não tinha direito àquilo que era colhido. O que era colhido era do senhor da terra, de seus filhos e de seus empregados. O pobre recebia o que caía no chão. Era esse o direito dele. Mas vejam que Boaz dá para Ruth da sua própria comida. Daquilo que era dele, ele entrega para Ruth. E aí, como eu disse, essa é a hora do almoço. Depois do almoço, recomeça o trabalho. E aí a gente vai ver que agora Boaz concede mais privilégios a Ruth. Vai ter o segundo turno do trabalho e a gente vai ver que Boaz vai conceder outros privilégios. Vejam aí versículos 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, ou seja, terminou a hora do almoço, todo mundo tirou um cochilo, né? Quando eles se levantaram, quando todo mundo voltou para o trabalho, levantando-se ela, Ruth, para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também, verso 16, dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Então vejam, aquela estrutura que eu expliquei no começo, agora é importante a gente lembrar dela para entender o texto. A plantação acontecia da seguinte maneira, ou melhor, a colheita. Os homens iam na frente cortando a vegetação. Aquele monte que era formado a partir daquela seiva era chamado de molho. Eles iam cortando e formavam molhos. Esses molhos eram passados para trás para as mulheres que amarravam o molho. O molho amarrado é chamado de gavela. Então, estão entendendo isso? A parte dos homens lá na frente, que eles arrancavam, eram os molhos. E quando as mulheres empregadas recebiam atrás, que amarravam aquilo, que condicionavam aquilo era chamado de gavelas. Atrás das mulheres iam os pobres, colhendo o que caía no chão. O que é que o Boaz está dizendo? Que depois da hora do almoço, Ruth não ia mais colher com os pobres. Ela agora vai colher com os empregados. Primeiro ele diz o seguinte: vocês vão dar para ela das gavelas, ou seja, daquilo que já foi amarrado. No verso 15. E depois, no verso 16, Boaz vai dar mais um privilégio. Ela vai ter direito de pegar, inclusive, dos molhos. Ela vai para junto dos homens, no primeiro ponto, e ela vai ter direito de pegar, não para Boaz, mas para ela, no primeiro posto de colheita. Então, vocês perceberam o que Boaz fez aqui? Tirou Ruth do último posto e colocou Ruth no primeiro posto. Não parece que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, no sentido de que Cristo nos colocou nos lugares celestiais? Não parece? Assim como Ruth foi posta no primeiro posto por Boaz, em Cristo a Escritura diz que nós somos colocados nos lugares celestiais. Assim como Cristo está no lugar celestial, à destra de Deus, nós também, em um certo sentido, já estamos nos lugares celestiais. Então, começando a perceber aí como Boaz, ele antecipa a obra de Cristo, como ele se parece em relação a Ruth, com Cristo em relação a nós. Então, vejam que Boaz concede privilégios, e a prova disso aí está no verso 17. Esteve ela apanhando naquele tempo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. O que é um éfa? Bom, eu dei uma pesquisada, e tende a variar aí entre 18 a 22 litros. Então vejam que era muito mais do que o que ela precisava. Tanto é que o texto vai dizer que ela comeu, se fartou, sobrou, e ela ainda teve condições de dar para a mãe, no complemento do texto, lá depois do verso 18. Então vejam, Boaz concedeu privilégios. Ruth tinha direito a apenas colher como escrava. Mas Boaz deu
mais do que isso. Muito mais do que isso. E assim também a Escritura vai dizer que Cristo nos deu muito mais do que simplesmente nos libertar da nossa pobreza. Abram as suas Bíblias aí, vamos todos abrir lá, em Efésios capítulo 3, verso 8. Efésios 3, 8. Estamos caminhando para o final já. Efésios capítulo 3, verso 8. Efésios 3:8 diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: a mim, o menor de todos os santos, ele se refere a ele mesmo, aqui ao apóstolo Paulo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Das riquezas de Cristo. Veja aí agora versos 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, veja aí de novo a ideia de riqueza, Cristo nos fazendo participantes da sua riqueza, assim como Ruth foi feita participante da riqueza de Boaz, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja agora. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. No dia em que Ruth saiu para colher, o que é que ela pensava? O que é que ela esperava? Ser tratada apenas como uma pobre. Mas Boaz fez muito mais do que o que ela pensava. Assim a Escritura diz que Cristo é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Naquele dia, Ruth pediu para simplesmente ter o direito de colher o que cai no chão. Boaz fez muito mais do que o que ela pediu, do que o que ela pensou. Assim Cristo faz conosco, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então vejam a semelhança de Boaz com Cristo. Mais algumas coisas que Boaz vai fazer aqui. Ruth recebe algumas coisas. Volte lá para Ruth capítulo 2. Ruth recebe comunhão pactual. Versículo 14, primeira parte. Ruth capítulo 2, versículo 14, primeira parte. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, dos empregados, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Então, como eu expliquei, esse versículo 14 é a hora do almoço. O direito que os pobres tinham era de colher após os empregados. Eles colhiam aquilo que caía no chão. Então, quando a colheita terminava, quando parava a colheita para a hora do almoço, os pobres eles tinham que parar também. Eles não podiam ir lá na colheita e pegar o que eles quisessem. Eles só tinham o direito de pegar aquilo que caía no chão. Então, na hora em que a colheita dos empregados terminava, a dos pobres também tinha que terminar. Os pobres não comiam junto com os empregados. O senhor, o dono da fazenda, na hora do almoço, ele ia para um local e comia e fazia a sua refeição com os seus empregados. Os pobres ficavam provavelmente do lado de fora da propriedade, comendo alguma coisa, esperando voltar ao trabalho para que eles pudessem continuar pegando aquilo que caía. Era assim que acontecia. Mas o que é que Boaz faz? Chama Ruth para comer juntamente com ele e com os seus empregados. Agora vejam uma coisa que eu quero que vocês percebam aqui. Quem eram as pessoas que estavam naquela plantação? Boaz, seus empregados e os pobres. Boaz não tinha um relacionamento pactual com os pobres. Ele atendia os pobres porque a lei dizia que ele tinha que fazer isso. Mas com seus empregados, Boaz tinha um pacto, tinha um contrato. Não é assim? O patrão, qual é o relacionamento do patrão com o empregado? Um pacto, um contrato de trabalho.
Quando Boaz chama Ruth para comer juntamente com seus empregados, Boaz está indicando que agora Ruth não é mais apenas uma pobre, mas que agora ela entrou numa relação de pacto juntamente com Boaz. E a mesma coisa acontece conosco em relação a Cristo. Em Cristo nós não somos mais tratados apenas como criaturas de Deus, mas nós agora entramos em um pacto feito com o Senhor por meio de Cristo. E a Escritura diz também que nesse pacto nós somos servidos. Nós nos sentamos à mesa com Cristo. Alguém abra aí e lê, por favor. Lucas capítulo 12, verso 37. Lucas 12, 37. Pode ler. Vejam, Jesus disse que na eternidade nós nos sentaremos à mesa com Ele e Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, é quem nos servirá. Vejam que assim como Boaz convidou Ruth para a sua mesa e a serviu, o texto diz que Ele deu de comer a ela, também na eternidade nós seremos servidos pelo próprio Cristo. E essa já é uma realidade que nós desfrutamos agora. Como filhos de Deus, nós temos o direito de nos sentar à sua mesa. Participamos da ceia do Senhor. Por quê? Porque nós agora somos tratados num pacto com o nosso Deus. Outra coisa, Boaz vai conceder consolo. Volte aí para Ruth capítulo 2, versículo 13. Nós vamos ver que Ruth recebe também consolo da parte de Boaz. Ruth 2, verso 13. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Veja aí, pois me consolaste. Ruth não concedeu, ou melhor, Boaz não concedeu apenas sustento material para Ruth, mas também consolo ao seu coração. Da mesma forma, a Escritura vai dizer que Cristo é o nosso Consolador. Lembram lá de João capítulo 14, quando ele promete enviar o Espírito Santo? O que é que ele diz? Eu vos enviarei outro Consolador. Por que outro? Porque Ele mesmo é o nosso Consolador. O Espírito é outro Consolador. Por fim, vejam aí que Boaz vai exercer um tríplice ofício em relação a Ruth. Percebam bem isso aí. Vejam aí primeiro, capítulo 2, verso 8, ainda de Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2, verso 8. Então disse Boaz a Ruth. Vejam, ele falou com ela. O que é que ele diz? Ouve, filha minha, não vais recolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então ele fala com ela e diz: você agora pertence ao meu campo. Terceira coisa, versículo 12, veja aí. Boaz vai fazer agora uma prece, uma oração por Ruth. Disse ela, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Então vejam, percebam bem aqui. Boaz fala com Ruth, ouve, minha filha, isso é um ofício profético. Ele diz: você agora pertence ao meu campo, ofício real. E depois ele intercede por Ruth. Qual é uma das funções do sacerdote? Interceder pelo povo. Então vocês percebem aqui como Boaz aparece como profeta, rei, sacerdote. Assim como Moisés, como eu falei antes. Da mesma forma, Cristo é o nosso profeta, sacerdote e rei. Então vejam que toda a obra de Boaz em relação a Ruth é uma obra graciosa, assim como Cristo fez uma obra graciosa por nós. Não vou prosseguir mais muito, mas só para a gente terminar, qual é a reação de Ruth em relação a tudo isso? Como é que Ruth reage? Está aí nos versículos 10 e 13. Vamos ler aí primeiro o versículo 10. Então, ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse:
Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Agora, versículo 13. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então, veja, qual é a reação de Ruth? O primeiro texto vai dizer que ela se inclina, ela se curva diante de Boaz, e 2 vezes ela usa a palavra favor. Tu me favoreceste. Você me favoreceu. Qual é a reação daquele que é atingido pela obra de Cristo? É gratidão e reconhecimento de que ele não fez nada para merecer aquilo. Um dos principais defeitos da teologia arminiana é exatamente esse. É que, no final das contas, o mérito fica para o homem. Nós cremos que Cristo fez tudo. Ele fez tudo. A nós cabe apenas crer. Mas ainda assim a Escritura diz que a fé é dom de Deus. Então até o ato de crer não provém dele, mas provém do próprio Deus. Para quê? Para que toda a glória seja dada a Deus. Por isso que Paulo vai dizer que ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. É exatamente isso que Ruth entende. Ela não se gloria. Ela não diz, não, realmente eu mereço isso. Eu deixei minha terra, eu vim para cá, eu mereço ser de trata assim. Ela se gloria diante de Boaz. A nossa atitude deve ser a mesma coisa. Assim como Boaz fez tudo em relação a Ruth, foi Cristo que fez tudo em relação a nós. A gente não fez nada. Nós não merecíamos nada. Nós estávamos perdidos. Foi Ele quem, tendo nos amado com amor eterno, como diz o profeta Jeremias, nos buscou, nos resgatou. A nossa atitude é apenas de gratidão. É triste ver como algumas igrejas conseguiram perverter isso. Há um tempo atrás eu vi um vídeo aí um líder de uma dessas igrejas neopentecostais dizendo que você deve chegar na igreja, dar o dízimo e depois chegar para Deus e dizer: agora eu quero a minha parte. Cadê? Dei o dízimo, agora eu estou na minha parte. Cobrar do Senhor, botar Deus sobre a parede. Veja, não parece ser essa atitude de Ruth. Ela entende que foi alvo da graça. E tudo aquilo que vier a mais disso é graça do Senhor. É assim que nós podemos servir a Deus, com a consciência de que nós só servimos a Ele porque Ele se dignou em quebrar a nossa incredulidade. Porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós agora oramos. Porque Ele nos buscou. É por isso que nós agora estamos nos seus campos, temos o direito de sentar à mesa com Ele. Amém?